Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de setembro, celebramos São Roberto Bellarmino. Nosso santo de hoje nasceu em Montepulciano, na Itália, no dia 4 de outubro de 1542. Era o terceiro de 12 filhos de uma família pobre, humilde, muito católica, tanto que, desses 12 filhos, 5 seguiram a vida religiosa consagrada. Roberto Bellarmino, ele nasceu com problema de saúde, muito franzino, fraquinho, e provavelmente por isso ele, durante a vida toda, sempre teve muita compaixão, muita sensibilidade diante dos enfermos de forma geral. Aos poucos, também, muito cuidado pelos pais, especialmente pela mãe, ele foi se desenvolvendo. Desde criança sempre mostrou muita inteligência e também muita piedade. Era desejo dele inicialmente ser médico, mas aí quando ele ingressou no colégio, era um colégio jesuíta, o sonho de ser médico deu espaço para a vontade de se tornar um padre jesuíta. Ele viu o testemunho dos padres, dos seus professores no colégio e no final das contas quis seguir o mesmo caminho vocacional. Sua mãe, de pronto, já ficou muito feliz com esse desejo. Seu pai colocou resistência, mas também não colocou uma objeção absoluta, pediu apenas que ele amadurecesse mais o chamado, esperasse mais alguns anos. Isso de fato aconteceu e quando Roberto Bellarmino fez 18 anos, ele finalmente ingressou na Companhia de Jesus, se tornou jesuíta. E durante o seu tempo de formação, de estudo, ele passou por Roma, depois por Florença, estudou um tempo em Pádua e antes mesmo dele ser ordenado sacerdote, ele foi enviado para ser professor e pregador em Lovaina, na Bélgica, onde ele passou 10 anos. Inclusive, depois de ser ordenado, ainda continuou uns anos lá. E era uma época em que a igreja procurava, especialmente na Europa, aplicar as definições do Concílio de Trento, que procurava dar resposta aos desafios que vinham com a Reforma Protestante, com o surgimento de várias igrejas protestantes em vários países da Europa. A igreja precisava responder de uma forma adequada e ele, padre Roberto Bellarmino, se destacou muito ali na Bélgica como alguém que tinha muita sabedoria, muita prudência, também muita serenidade para expor a verdadeira fé católica diante de heresias, diante de más compreensões, diante dos desafios que a Reforma Protestante colocava naquele contexto. Por conta disso, da sua facilidade em lidar com esse tipo de desafio, ele foi chamado para voltar a Roma e assumir a cadeira de apologética no Colégio Romano, que era um colégio jesuíta que tinha mais de 2.000 alunos. Eram mais de 200 professores, mais de 2.000 alunos. Inclusive, São Luís Gonzaga foi aluno desse colégio. Nesse colégio, além de Roberto Bellarmino dar aula de apologética, ou seja, de defesa da fé católica, ele também foi diretor espiritual. E foi nesse tempo que ele, atendendo ao chamado, à necessidade da época, ele escreveu uma obra gigantesca chamada Controvérsias, onde ele respondia uma a uma às diversas objeções que eram colocadas à Igreja Católica. Ele respondia com muita sabedoria, com muita consistência, com uma argumentação muito sólida, baseada nas Sagradas Escrituras, baseada na própria razão natural, na tradição da Igreja, no testemunho dos santos, dos padres, dos doutores da Igreja ao longo dos séculos. E depois ele, para facilitar o acesso às pessoas mais comuns, digamos assim, e popularizar aquilo que ele tinha colocado nas controvérsias, ele escreveu um livrinho menor chamado Catecismo, que era de leitura mais fácil para as pessoas em geral. Os dois livros, tanto as controvérsias como o Catecismo, foram em muito pouco tempo traduzidos para várias línguas, para dezenas de línguas. Houve várias edições desses livros. Esses livros dele ficaram muito populares. Eles foram uma resposta muito providencial de Deus para as necessidades da igreja, especialmente na Europa, naquele tempo ali no século XVI. O Papa ficou muito feliz, o Papa da época era Clemente VIII,
ficou muito feliz com esse serviço prestado pelo padre Roberto Bellarmino à igreja, não só da Itália, mas da Europa toda. Depois de alguns anos como professor e diretor espiritual no Colégio Romano, ele foi nomeado superior provincial dos jesuítas, mas ele só passou 2 anos nessa função. O Papa Clemente VIII o nomeou cardeal. No começo ele não quis, mas o próprio Papa Clemente VIII disse o seguinte: nós o escolhemos porque não há na Igreja de Deus outro que possa equiparar-se a ele em ciência e sabedoria. Então o Papa viu que ele seria um grande ajudante do Santo Padre na missão de governar a Igreja diante dos desafios daquele tempo, e logo depois de se tornar cardeal, Roberto Bellarmino se tornou arcebispo de Capua, e como arcebispo ele ficou de 1602 a 1605, e sempre ajudando o Papa, sendo uma espécie de conselheiro. Depois, o Papa Paulo V assumiu o pontificado e o chamou de volta para Roma para ser um assessor direto, mais ligado ao Papa. Então era uma forma do Papa ter Dom Roberto Bellarmino mais próximo a ele, ajudando nos desafios que a igreja precisava enfrentar. E ali ele foi muito fiel, tinha muitos serviços dentro da Cúria Romana, era uma espécie de braço direito do Santo Padre, e ali ele ficou durante realmente muitos anos. Quando ele já estava com quase 80 anos de idade, ele ficou muito doente, muitas dores físicas, chegou a ficar surdo, e aí ele pediu dispensa de todas as suas funções na Cúria Romana e chegou a falecer santamente no dia 17 de setembro de 1621, tendo como suas últimas palavras as seguintes: ó meu Deus, dai à minha alma asas de pomba, para que possa voar para junto de vós. Depois da sua morte, seus escritos continuaram sendo muito utilizados pela Igreja para a catequese, para a formação do clero, para o esclarecimento das pessoas, para dar uma resposta eficaz às diversas controvérsias que existiam naquele tempo. O seu próprio testemunho de vida, de santidade, um espírito de oração, de virtude, de amor ao Cristo, de obediência total à Igreja, tudo isso continua inspirando muitas e muitas pessoas. Ele foi canonizado pelo Papa Pio XI no dia 29 de junho de 1930, e no ano seguinte o mesmo Papa o declarou oficialmente como doutor da Igreja. Nos inspiremos na vida desse grande santo, desse grande homem tão fiel à Igreja, que deu respostas tão necessárias para um tempo em que a Igreja se via com o desafio de responder às controvérsias protestantes. Seu amor pela Igreja, sua fidelidade ao Papa, seu desapego em relação a desejos e projetos pessoais e um despojamento diante das necessidades da Igreja, do Papa, da própria ordem religiosa da qual ele fez parte, um membro ilustre da grande família jesuíta ao longo da história, um santo que realmente nos inspira pela sua sabedoria, pela sua abnegação e pela sua total disponibilidade diante das necessidades da Igreja. Nos inspiremos nesse grande doutor da Igreja. São Roberto Bellarmino, rogai por nós.